criança interior. Como é que está a sua agora? Sua criança interior está sorrindo, está chorando? Sua criança interior está amparada, está precisando de algo? Como é que ela está agora? Como é que ela está hoje, há dias, há décadas? Se você quer uma ajuda para curar e para libertar essa criança interior que talvez esteja ferida há muito tempo, fica comigo até o final. O meu nome é Felipe Gonzalez, eu sou hipnoterapeuta clínico, especialista em desenvolvimento humano. Eu quero te ajudar por meio de técnicas, de teorias, de tudo 100% natural para você mudar o patamar da vida que está indo hoje, que você está levando hoje. E hoje eu quero falar sobre a criança interior ferida, mas mais do que falar, eu vou te mostrar na prática o que acontece quando você cura essa criança interior que está aí. Se você gostou do assunto, se você gosta disso, vai aqui nesse vídeo, deixa o seu like. Ou se você estiver no Spotify, você pode compartilhar essa playlist com seus amigos, que eu tenho certeza que você vai poder ajudar muita gente que está em volta de você. Na hipnoterapia muito se fala sobre regressão, muitas pessoas têm dúvidas sobre hipnose, hipnoterapia, regressão, e para tirar um pouco dos mitos, o que acontece? A regressão é apenas uma das técnicas da hipnoterapia. Hipnoterapia, como eu falo em todos os vídeos, vou deixar para você aqui no card alguns vídeos de dúvidas. Hipnoterapia é uma terapia que faz uso da hipnose. Hipnose é um estado interior de cada um, de foco, imaginação e concentração, como quando você lê um livro, ou como quando você vê um filme, ou como quando você está na natureza, como eu estou aqui contemplando a natureza. Então, hipnose é um estado comum e ordinário do ser humano, e a gente entra em hipnose mais ou menos 80 vezes por dia. Sabia disso? Então, é algo comum. Hipnose é um estado de atenção concentrada, mais nada diferente disso. A hipnoterapia faz uso desse estado e a regressão é a técnica mais conhecida. A regressão é a técnica vedete, diz que todo mundo fala sobre regressão. E a regressão visa fazer o quê? A regressão é o adulto curando a criança interior ferida. A regressão é o adulto amparando e aparando e acolhendo e acudindo a versão que está dentro de você. Como assim, Felipe? Que criança é essa? Quando você tem de 0 a 7 anos, você experimenta todas as emoções da vida, não disse situações, mas emoções. De 0 a 7 você já sentiu medo, tristeza, raiva, nojo, culpa e todas essas emoções negativas que existem por aí. Mas de 0 a 7 anos o cérebro não está inteiro formado. O cérebro humano acaba de se constituir aos 20 e poucos anos, até os 25 anos. Mas do 0 ao 7, uma das áreas está lá formada, que é a amígdala cerebral. Ela está dentro do cérebro, nesse eixo aqui. E ela faz várias coisas, mas ela também é responsável por gerenciar a parte das emoções. E tudo que você vive fica registrado. O seu cérebro vive aquilo, registra como um filme, com uma câmera que tira uma foto e registra aquele momento. Então, os traumas que você viveu estão registrados. As experiências ruins estão registradas. Claro, as boas estão também, mas as coisas ruins que você viveu ficam aí dentro de você. É como se você estivesse enxergando a vida por meio de um óculos de criança que você era há muito tempo. Então, isso fica aí. Isso fica marcado, registrado, guardado. Então não adianta saber, só fala, pô Felipe, eu tive uma infância triste. Não adianta você só saber disso. Não adianta você falar, puxa, eu entendo o que aconteceu no passado, mas a resposta não está em entender. A resposta está em resolver. E o método para resolver isso é o método de olhar para dentro. Usar o foco, imaginação e concentração. Usar a sua memória, usar a sua fantasia. Usar isso para você lembrar de onde tudo começou. Acessar memórias do passado. Acessar memórias antigas. Porque é o que eu falo, você não tem culpa do que a tua criança interior sofreu. Ou você não tem culpa do que se passou com você quando você era criança. Porque hoje, né, você cresceu, virou uma criança interior. Mas quando você era criança, você não teve culpa de nada que aconteceu com você. Não teve culpa nenhuma. Mas hoje, como adulto, você tem a responsabilidade de curar, de acudir, de acolher essa criança interior. Hoje você tem essa responsabilidade. Porque ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso por você. Não é seu pai, não é sua mãe, não é seu primo, sua prima, médico, não é. Só você pode acolher essa criança que está dentro de você. E a hipnoterapia te ajuda nesse processo de acolhimento, de entendimento, de consciência, de nova consciência, de luz em cima desse processo, de compreensão em cima desse processo. Eu sou muito suspeito para falar porque resolve demais. Traumas do passado, depressão, ansiedade, pânico, fobias, compulsões, medos,
travas, um monte de coisas. Mas como eu estou sempre eu falando nos vídeos sobre tudo isso, espero que você tenha assistido todos os vídeos, mais do que eu falar, eu quero que você veja na prática como é que é. E nessa vez, eu não vou fazer algo com você. Nessa vez eu vou te mostrar um depoimento de uma pessoa que passou pelo processo. Porque o Felipe falando é fácil, mas quando você ouvir a voz dela, de uma cliente minha, o nome dela é Paula, ela passou pelo processo muito recentemente e foi nada mais, nada menos que muito, muito, muito libertador para Paula. Libertou ela das travas, libertou ela das amarras, ela se sentia travada, pausada, se sentia impedida de fazer o que ela tinha para fazer. E quando ela faz a sessão de hipnoterapia, já na primeira sessão, ela já se sente muito bem. Na segunda, na terceira sessão, a evolução é cada vez maior. E agora ela está completamente livre, completamente leve para traçar o seu caminho, para traçar a sua vida. E, como eu te falei, esse é um vídeo muito diferente, porque eu quero que você veja, se você está aqui no YouTube, e não esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever para receber as notificações. Mais do que ver no YouTube, se você estiver me ouvindo no Spotify, você vai ouvir a voz da Paula também. Tá? Então, compartilhe isso com as pessoas. Aqui no YouTube você pode curtir e no Spotify você pode compartilhar. Eu quero que você veja e ouça isso. Como tudo isso funciona, como todo esse jogo, que eu já fiz mais de 70 programas, todo esse jogo terapêutico, como todo esse processo terapêutico, como tudo isso que eu venho falando de mente humana, de emoções, como tudo isso funciona de forma muito prática e você vai ver pela voz dela. Agora, assiste aqui na sequência, é bem rapidinho. Meu nome é Paula, eu sou formada em Direito e sou especialista em Direito da Família, mas eu não exerço a profissão. Atualmente eu estou sendo corretora de imóveis e quando eu comecei a minha hipnoterapia eu estava desempregada, sendo só mãe e dona de casa. Eu já tinha interesse, já fazia meditação e aí eu comecei a ter interesse em fazer auto-hipnose. Aí eu comecei a procurar sobre no Spotify, foi quando eu encontrei o trabalho dele. Só o material dele do Spotify me ajudou muito a esclarecer algumas questões e aí eu pensei que alguma coisa direcionada para mim poderia me ajudar muito. Na verdade, o meu maior desafio era uma trava que eu tinha comigo mesma, uma coisa que me prendia de dar um passo à frente, alguma coisa como se eu me sentisse incapaz, como se eu me sentisse não merecedora, alguma coisa assim que me puxava para trás, no meu inconsciente. E eu nem era ciente que tinha isso no meu inconsciente. Foi muito forte, foi uma experiência muito, muito forte. Eu me reencontrei comigo mesma, de 3 aninhos de idade, e eu percebi que era uma experiência que eu nunca imaginei na minha vida que eu precisava passar. Eu passei assim, umas 2 horas depois chorando, porque eu não imaginava que a minha criança interior precisava tanto de amparo. Eu não imaginava que essa criança interior minha precisava tanto de um amparo. E foi uma experiência surreal quando eu, adulta, e reencontrei a Paula, pequenininha de 3 anos, e pude abraçar ela e amparar ela. Só essa experiência já foi transformadora absurdamente. Já me deu uma ajuda e não tem explicação, não tem explicação. Foi uma experiência única. Só dessa primeira sessão eu já percebi que ia me ajudar muito a hipnoterapia. Agora eu consigo fazer pausa, respirar, eu consigo ter conexão comigo mesma, eu tenho muito mais autoconhecimento, eu tenho muito mais noção de quem eu sou, do que eu sou capaz, eu tenho muito mais fé em mim, eu tenho muito menos crenças limitantes que antes eu tinha e que eu nem sabia que eu tinha. Eu tenho muito mais fé em mim mesma. Eu tenho menos caraminholas na minha cabeça que a gente que a gente guarda da infância da gente e a gente nem sabe que a gente tem. E eu descobri muita crença limitante e eu consegui me livrar de muita coisa. Consegui
colocar minha vida para frente, conseguir ter uma nova visão de mim, conseguir ter mais fé na vida, conseguir. Nossa, minha vida. Eu tenho muita vontade de viver e de vencer agora. A ajuda que eu tive não foi só a nível psicológico, foi a nível espiritual mesmo, assim. Eu achei muito caro também no início. Eu achei caríssimo, mas pela primeira experiência eu vi que ia valer a pena e realmente valeu cada centavo. Porque, assim, não adianta você fazer um acompanhamento psicológico e você ficar todo dia indo lá e conversar sobre seus problemas e não sei o quê, não sei o quê. Eu acredito, pelo menos pela experiência que eu tive, que vale muito mais a pena você ir na raiz dos seus problemas, descobrir da onde é que vem os seus problemas, de descobrir quem é que você é, por que é que você é assim, e tem muito mais resultado do que um acompanhamento psicológico de anos. Eu recomendo mais do que um acompanhamento psicológico por isso. A minha experiência foi sempre surpreendente, sempre. Todas as sessões foram muito surpreendentes. Eu sempre achava que ia ser alguma coisa mais do mesmo, mas sempre foi, cada experiência foi libertadora em um nível absurdo e libertadora mesmo, assim, como ser humano, libertadora absurdamente. Então, cada sessão mais eu fico chorando depois de alívio, depois das sessões. E aí, gostou do processo? Transformador, né? Prestou atenção nas palavras que ela falou, nos estados emocionais que ela estava antes e após a hipnoterapia? É sobre isso. É sobre autorresgate, autocuidado, autoconhecimento. É sobre isso. Eu venho te ajudando em todos esses programas. Eu venho dando dicas para você, eu te ensino a meditar. Eu faço várias coisas com você que está me assistindo aqui no YouTube ou me ouvindo no Spotify. Mas, se você precisar de uma ajuda um a um, eu e você e eu, uma ajuda terapêutica, um trabalho terapêutico sério, que pode ser feito pela internet, online, pelo Zoom, ou presencialmente em São Paulo ou em Jundiaí, você pode mandar mensagem para mim, você pode aqui embaixo escrever eu quero e a gente vai te contar como é que funciona, você pode ir em todas as minhas redes sociais e eu tenho certeza que eu posso ajudar você a viver uma vida muito melhor, assim como a Paula está vivendo. Meu nome é Felipe Gonzalez, essa foi mais uma edição do Hipnoterapeuta Conhecimento. Até a próxima semana.